Patch X39, a breakthrough in regenerative technology. Designed by David Schmidt, the founder of LifeWave, and a visionary whose God-birthed idea led to the most advanced wellness patch in our industry. You're not just scanning a code, you're stepping into the fastest growing team in LifeWave history, the This Is It team. This team was built to help people just like you win, with belief, with support, and most importantly, with a proven system. The This Is It system has helped more people achieve presidential rank than any other method in LifeWave. It's not hype, it's duplicatable. Why is that so important? Because when you follow a proven system, your success doesn't rely on your effort alone. It multiplies. From onboarding to hosting Zooms, setting goals, following up, and closing confidently, the This Is It system gives you every tool you need to grow fast, grow strong, and grow together. You'll find everything you need to get started at thisisiteam.com and in the links below this video. This is Patch X39, inviting you to go all in and plug into the system that's changing lives and building legacies. A todos, bem-vindos aqui a uma sessão muito especial. Meu nome é Rui Miguel Coelho. Quero dizer a todos que estão a ver ao vivo que é um privilégio estar aqui com vocês e a toda a gente que está a ver a gravação que provavelmente alguém te enviou este link para tu poderes estudar, dar opinião, poderes rever um conteúdo, acima de tudo tomares uma decisão. O que é que tu queres fazer com a tua saúde? A saúde, como dizia um médico muito conhecido, o Dr. Eduardo Barroso, é um estado transitório que não augura nada de bom, porque a saúde, infelizmente, vai-se esvaindo com o tempo, com a nossa vida, com aquilo que nós fazemos. Julgamos muitas vezes quando somos mais novos, como se calhar ainda é o meu caso, e muitos de vocês estão aí, que ainda não têm idade suficiente para sentir o que é o peso da não saúde, que se calhar nós vamos ter este estadio, esta forma de vida para todo o resto da nossa vida, e não é verdade. Vai haver um momento onde tu vais ter saudades deste dia, tinhas mais saúde que alguma vez imaginaste e andaste a queixar durante a vida inteira. Eu gostava hoje, como um anfitrião aqui da nossa sessão, de te explicar um pouco que muitos de nós estão aqui hoje, e alguns que eventualmente não estão, mas que te enviaram um link, temos um conceito de saúde e de energia que provavelmente muitos vão desejar ter sabido há muitos anos atrás. E quem sabe hoje pode ser o teu dia, e quem sabe hoje também estás pronto ou pronta para tomar uma decisão. E portanto, eu quero-te muito guiar para algumas coisas que vão passar aqui hoje, e dizer de forma muito humilde e muito simples que eu sou pai, não sou profissional de saúde, tenho muito respeito pelos profissionais de saúde todos que existem no mundo. Nós temos aqui hoje, dentro desta tecnologia, muitos profissionais de saúde que nos ajudam também, mas temos pessoas comuns, normais, como eu sou, que estão à procura de mais energia. Hoje a sessão tem um objetivo: explicar-te, ou pelo menos elucidar-te sobre uma forma nova, ou pelo menos inovadora, de ver como é que nós restauramos os níveis de energia, a nossa saúde e a nossa vitalidade. Se quiseres também, para quem é mais ousado, a longevidade, que é ter vida mais longa com saúde. Não há nenhuma dicotomia entre viver mais e ter saúde, porque há pessoas que acham que viver mais anos é viver com doença, e não é verdade. Nós devemos viver mais anos sim, mas com uma qualidade extraordinária de vida. Eu quero dizer, como pai, que a única coisa que eu posso advogar a todos os pais que estão hoje aqui a ver, ou eventualmente se não és pai vais ser um dia, ou pai ou mãe, que provavelmente aquilo que é o nosso maior legado é deixar saúde e energia para os outros. E equilíbrio, porque a saúde é equilíbrio. Energia é vida. Eu quero todos falar um bocadinho daquilo que eu aprendi nesta comunidade incrível de pessoas extraordinárias, que estão um pouco espalhadas por todo o mundo. Somos mais de 80 países neste momento. Eu quero-te explicar um pouco até com o conceito, quer de pessoas que vão aqui falar com o seu testemunho, quer de profissionais de saúde, o que é que realmente mudou na minha mente quando eu percebi que havia um conceito melhor do que eu julgava que era possível, tá bem? Então, convido-te hoje, ninguém te vai vender nada, ninguém te vai convencer de nada, só te quero que tu abras a mente para uma coisa que eu próprio julguei quase impossível. Eu vou usar aqui uns slides para me ajudar também aqui a fazer, tenho depois aqui alguns convidados que me vão ajudar também a ter
mais, vá lá, mais consistência nos argumentos, porque ninguém faz nada sozinho. E, dentro deste ponto de vista, eu queria-te também pedir a tua atenção nos próximos 40, 50 minutos, para tu entenderes que há alguma coisa que tens que tomar atenção. Hoje é um dia que dedicamos à parte científica, de alguma forma, e então, nesse sentido, nós vamos ter aqui testemunho e vamos ter um profissional de saúde que nos vai ajudar um bocadinho a entender, muito melhor do que eu posso explicar, qual é o conceito por detrás de uma coisa chamada células terminais reativadas, está bem? Eu peço-te que tu possas dar atenção, porque provavelmente pode mudar totalmente a tua vida. Chama-se X39, é uma tecnologia recente, muito recente, patenteada em 2020, e que mudou literalmente milhares, milhões de vidas neste momento por todo o mundo. Somos ainda muito poucos para aquilo que vão ser, e daí também acho que a oportunidade é ser muito visionário e perceber que a nossa vida depende de poucas decisões. Não é muitas decisões, poucas decisões que podem impactar literalmente a tua vida, a tua saúde, a tua energia e se calhar o teu futuro. Tá bem? Então, há três conceitos desta tecnologia. Se vês aqui esta imagem do teu lado direito, está aqui uma senhora que tem um patch, um círculo redondo no peito. Este círculo redondo é a tecnologia patenteada por um senhor chamado David Schmidt, que faz três coisas: elevar um peptídeo, ativar células terminais e regenerar o nosso sistema vá lá, de circuitos biológicos como um todo. Já vou explicar um pouquinho o que é isto. A razão pela qual eu adoro fazer esta apresentação é porque, não sendo profissional de saúde, quer dizer que qualquer pessoa que não é deve saber exatamente o que eu estou a falar, porque é muito importante eu te explicar que há aqui conceitos dos quais se calhar tu não és conhecedor ou conhecedora, mas é muito importante que tu entendas que isto pode fazer parte da tua regeneração. Diz-me só já agora, para quem está aqui hoje na sessão, quem é que está a usar o X39, neste preciso momento ponha o número 1. Eu estou aqui a acompanhar nos meus telefones e sistemas aqui, coloco aqui porque há convidados aqui hoje, há pessoas que se calhar, como estão a receber a gravação, não vão ver, perdão, a quantidade de uns que estão aqui a aparecer. São muitas pessoas que hoje já usam o X39, já fazem parte desta comunidade, por uma questão, não é para me agradar a mim, é para conseguirem ter uma saúde muito mais vital, muito mais energizada, porque perceberam que há mecanismos que são fundamentais para nós conseguirmos manter a nossa energia num nível elevado. Cada um de nós sabe a idade que tem. Não vou perguntar-te hoje qual é a idade que tu tens no cartão de cidadão, mas é possível regenerar a nossa saúde celular. É isso que eu quero falar hoje. Podes ter uma determinada idade, um determinado tipo de estatuto de saúde ou de energia, mas podes reverter a tua condição base para poderes ter mais saúde e mais vitalidade, que é isso que eu pretendo para toda a gente com quem eu me cruzo, ter mais energia, porque cada um de nós tem um propósito e tem que levar mais longe e mais à frente. Antes de continuar, queria só que escrevesse também aqui de onde é que nos estás a ver hoje, qual é o sítio do mundo ou do país que nos estás a ver, porque eu quero partilhar rapidamente com quem depois vai ver a gravação de onde é que nos estão a ver, para perceber um bocadinho a dimensão que nós já atingimos em poucos meses que estamos a trabalhar. Paris, Lisboa, aqui a Maria João, Miradar, Viana do Minho, Coimbra, Massamá, Tomar, Faro, eu nunca consigo dizer isto, Coimbra, Portimão, enfim, Vila de Rei, um abraço para a Elsa, um beijinho muito grande para ela, que é uma mulher incrível. Tomar, Budapeste, Budapeste para o Manel, falei com ele hoje, Leiria, que tantas lugares estão a passar, é inacreditável. Nós sabermos que estamos a ser vistos literalmente todo o mundo. Braga também, para a Cecília, um beijinho, Barcelos, para a Sara, Fundão, Leiria, Luanda, um beijinho para a África, que eu adoro, Corroios também, um beijinho para a Ana Cristina, Guimarães, enfim, são tantos os nomes que estão a passar aqui. Eu só quero que tu entendas que, independentemente estás a ver a gravação, ou estás a ver uma gravação, estás a ver ao vivo, nós estamos literalmente a ser vistos por todo o mundo, porque esta tecnologia mudou vidas por todo o mundo. Então, eu quero que tu tenhas atenção a partir de agora. Se eventualmente não abriste muito bem os ouvidos, o meu nome é Rui Miguel Coelho. Se calhar, se eu dissesse este nome há 5 minutos atrás, não estavas com atenção. Agora, eu quero que tu prestes atenção, porque eu sou uma das vidas mudadas, no meio de tanta gente que vais conhecer hoje ou vais interagir. Eu quero que agradeça à pessoa que te enviou este link ou que te convidou para estar aqui hoje, porque são pessoas muito importantes que querem, acima de tudo, a tua energia. Ok? A tua energia. Quem é o fundador da tecnologia chama-se David Schmidt. Tive o privilégio de estar na empresa nos Estados Unidos, em Utah, Salt Lake City, há muito poucos dias, semanas mesmo, com um grupo incrível de brand partners portugueses, que fomos convidados a visitar a sede para perceber a dimensão que esta maravilha de tecnologia tomou e ver também uma parede cheia de patentes que este homem
conseguiu desenvolver e registar, que nos dão hoje e concedem o privilégio de podermos ser a única empresa no mundo que consegue, vá lá, trazer ao mundo uma tecnologia que permite reativar céus terminais com luz, com cristais, nanocristais de luz, e que cresceu de 80 milhões de dólares para mais de 700 milhões de dólares em pouco mais de 4 anos, 5 anos, e portanto é um privilégio enorme poder também fazer parte deste movimento. Mas mais do que eu, hoje a ação é dedicada a casos que muitas vezes são também, vá lá, bem apoiados por profissionais de saúde. Nós vamos ter aqui um profissional de saúde que eu admiro, eu diria gigantemente, porque é uma mulher bonita, mãe, que para além de ser profissional de saúde ainda se dedica também a ajudar os outros, tem sempre um tempo muito limitado, hoje falámos um pouquinho sobre isso, sobre a importância de termos tempo para nós e para os outros, e portanto hoje a Leonor também vai ajudar aqui a explicar este conceito. Este é o conceito das quartas-feiras, ter profissionais que nos ajudem. Eu até vou interromper aqui o ecrã para poder pedir à Leonor para poder ligar o microfone e poder aqui falar rapidamente sobre a visão dela, como é que é ser profissional de saúde, como é que é entender esta tecnologia e, acima de tudo, dar-me depois aqui um apoio, porque eu vou ajudá-la. Vamos ter uma pequena conversa, uma coisa muito simples para não impactar ninguém, não é uma aula de ciência nem de saúde, mas é um pouquinho falar com até um testemunho que vocês vão adorar, que é a Helena, sobre afinal o que é isto de saúde, o que é energia e como é que nós estamos tão impactados com uma tecnologia que realmente mudou as nossas vidas. Não sei se a Leonor já está aqui, eu penso que sim, tem sempre um horário tão intenso com filhos, com consultas, com pacientes, que realmente estarmos juntos é uma precisidade. Leonor, boa noite, um beijinho para ti Olá, também e boa estás noite a bem? todos. Boa noite, minha querida, tudo bem? Sim, Eu quero só revelar uma coisa. Eu obrigada. hoje falava com a Leonor de uma coisa. Tirar este nosso tempo, o meu, o dela, e neste caso da Helena, para poder partilhar com vocês, é realmente tirar do nosso próprio ser interior. E eu falava com a Leonor sobre a importância, às vezes, das pessoas perceberem o sacrifício que nós temos para poder dar também de nós aos outros. Verdade, Leonor? Tu também tens uma vida que É não é um fácil. bocadinho. Não tem dias que é preciso um bocadinho de ginástica, mas cá estamos e vamos fazer o melhor que conseguimos também para passar esta partilha que é tão importante para toda a gente. Sem dúvida. E eu Olha, sei que apresenta só realmente, rapidamente, como profissional de saúde, sim. quem é a Leonor, o que é que ela faz, o que é que ela mais ama na vida, só para as pessoas te conhecerem, porque há pessoas aqui novas que não te conhecem ainda. Ora bem, eu sou massagista, sou osteopata em Castelo de Vide, numa pequena vila no distrito de Porto Alegre. Eu Basicamente, os meus dias são, de facto, a receber pacientes que estão excessivamente medicados, seja para dores anti-inflamatórias, seja também com situações psicológicas que, de facto, os afeta diariamente no físico. E então temos aqui sempre uma conjugação de situações que os leva diretamente à medicação. E as pessoas cada vez mais estão a notar que isso está a enfraquecer cada vez mais os seus corpos, está-lhes a tirar energia e está-lhes a tirar a dinâmica e a ação que eles tinham antes de os tomar. Então, a minha mudança aqui é tentar fazer com que reduzam um pouco a medicação aos poucos, dar outras alternativas, tratar com hum, muito amor pelo corpo, muita compreensão pelo corpo de cada um, e é através de várias ferramentas que eu vou fazendo isso. E uma delas é a LifeWave, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Olha, Sempre respeitando o corpo de cada um. sem dúvida. Deixe-me só uma coisa. Eu queria só que toda a gente percebesse que hoje nós vamos ter aqui uma conversa. Eu e tu vamos conversar para não ser nem um monólogo, nem uma explicação científica, para poder toda a gente perceber que a saúde, como nós vamos explicar, devia ser um direito que toda a gente entendesse. Portanto, para quem eventualmente pode ser menos letrado em saúde, em ciência, eu, Leonor, que é uma profissional incrível, bonita como pessoa, dedicada, com paixão pelos outros, uma mulher de família, que quer sempre dar o melhor. Eu queria vos explicar que nós vamos ter aqui uma conversa para que ninguém se sinta excluído ou excluída daquilo que é a compreensão de saúde, para vocês perceberem como é que nós mudamos vidas, especialmente quando temos a profundidade de poder realmente querer tocar no outro. Portanto, é o que vamos fazer. Vamos ter aqui a Helena, que nos vai também dar o seu testemunho para vocês perceberem. O que vamos fazer aqui é dar-vos aquilo do melhor que nós temos de forma simples, ok? Portanto, o que eu vou fazer com o Leonor é conversar um pouco sobre aquilo que é a base desta tecnologia, da saúde como um todo, para vocês perceberem que afinal a saúde é um direito, mas também é um dever que nós temos de exercer.
de termos a consciência que temos que cuidar de nós e que quando vamos ao médico já é tarde demais muitas vezes. Temos que apostar na saúde preventiva, medicina de prevenção, que é aquilo que muitas vezes a Leonor faz e ajuda também a fazer. Quero só dar uma nota antes de poder passar aqui ao nosso testemunho, para se apresentar também, para dar uma pequena nota daquilo que nós falamos quando falamos de células terminais. Nós temos uma patente que é 10.716.953, que está na base da tecnologia que nós defendemos, que é usar nanocristais para elevar um peptídeo de cobre. Eu não quero fazer aqui alegações, ninguém vai falar de curas, nem de tratamentos milagrosos, não é isso que se trata, mas quando nós permitimos que as células terminais se elevem, o corpo regenera-se. A patente que estamos a falar aqui é patenteada pelo Dr. David Schmidt, que já falei, está patenteada desde 2020, que a única empresa que tem acesso a ela é a LifeWave, do qual nós fazemos parte. Portanto, se queres este caminho, tens que falar com a pessoa que convidou ou ter acesso à nossa estrutura digital para poderes encomendar ou poderes experimentar em ti, que é o que eu mais recomendo. Experimenta. Dúvidas vão existir sempre. Eu próprio continuo como sempre ser profissional de saúde a ter dúvidas como é que tudo funciona, mas que é absolutamente extraordinário os resultados, sem dúvida alguma, e vais ouvir aqui algumas coisas que te vão realmente impactar. Portanto, eu quero dizer que aquilo que eu e a Leonor temos mais precioso são os testemunhos, são as vidas mudadas. E antes que eu fale mais, queria aqui convidar também uma pessoa que eu gosto muito, muito de ouvir, que é a Helena Santos. E eu queria muito convidar aqui a Helena, que eu penso que ela também já está aqui connosco, que pudesse apresentar, dizer quem é, de onde é que vem, que é para eu poder também ter aqui uma conversa depois com o apoio da Leonor. Helena, um beijinho grande, boa noite também, obrigado pelo teu tempo e pela generosidade. Não sei se consegues falar um pouco. Consigo. Estás-me a Boa noite. ouvir? Olá, agora vou-te Olá, ouvir. boa noite. Apresenta-me rapidamente quem é a Helena, o que é que ela faz, o que é que ela mais ama na vida, para podermos ter aqui rapidamente uma troca de impressões e depois vou-te fazer uma pergunta específica. Ok, então, como disseste, o meu nome é Helena, eu tenho 60 anos, sou uma pessoa bastante ativa, gosto muito de trabalhar e de conhecer novas coisas e estou sempre em busca de conhecimento. E gosto imenso de partilhar os conhecimentos que tenho. Portanto, nada melhor do que estar aqui, não é? Estou no sítio certo. Sem dúvida alguma. Olha, diz-me só rapidamente. Eu gostava de começar pelo teu testemunho, porque tu conheces a tecnologia há muito poucas semanas, talvez há um mês, 2 meses, não muito mais do que isso. Tivemos o privilégio de nos conhecer e ficamos mutuamente obrigados a ajudar-te ou ajudar-nos a ter casos. E eu quero-te perguntar rapidamente, tu tens uma aplicação que é recente, mas eu queria começar pelo teu primeiro efeito quando aplicaste o patch, aquele disco redondo que tem nanocristais. O que é que tu sentiste no início, nas primeiras horas, nos primeiros dias? E o que é que podes transmitir que foi a tua experiência? A tua experiência. Cada um de nós tem experiências diferentes, mas qual foi a tua experiência quando começaste a usar a tecnologia antes de eu pedir à Leonor para explicar? Ok, então, eu nas primeiras horas propriamente não senti nada, não tive grandes efeitos. Eu era um problema grave há 14 anos que eu não conseguia dormir e como todos nós sabemos, a falta de dormir é péssimo, portanto, porque o cérebro não para, não descansa, não regenera, não nada. E ao fim do segundo dia, como disseste muito bem, eu estou a usar esta tecnologia desde o dia 5 de março, portanto há 2 meses e 2 dias, e eu ao fim do segundo dia de usar a tecnologia comecei a dormir 8 horas por noite, que era uma coisa que eu não sabia já o que era, não é? Pensei ainda na altura que poderia ser por eu estar muito cansada de facto por não dormir, mas não, o que é facto é que passaram 2 meses e eu continuo a dormir 7, 8 horas por noite, que é fantástico, não é? Porque isso dá-nos logo uma energia e um alento e uma clareza mental e uma capacidade de raciocínio que eu de facto há 14 anos que não sabia exatamente o que era, não é? Sem dúvida. Olha, se calhar eu vou começar por esse, até quero perguntar aqui, antes de perguntar a Leonor, queria só compartilhar com vocês aquilo que é o conceito, porque depois queria ir pedir a Leonor para poder também comigo comentar. Ou seja, a ideia, para vocês todos perceberem, o mais importante que nós temos são de facto testemunhos, são eles aquilo que mais nos motiva por um lado, mas também vos quero dizer que há uma base aqui. A base
é exatamente aquilo que faz funcionar o PETS. E o PETS tem que ver com isto. É uma solução de fototerapia ou fotobiomodulação, se vocês quiserem ir um bocadinho mais longe. Fotobiomodulação tem que ver com a luz que modela o corpo. Ou seja, a luz carrega informação, dados importantes para o corpo se regenerar, que nós temos que dar a oportunidade que o corpo perceba sem químicos. Não tem químicos, tem nanocomponente, a tal exclusividade que eu falei da genialidade do David Schmidt está aqui patente neste patch, que é um ciclo redondo, podem exemplificar aqui por esta embalagem, já vou mostrar a embalagem na minha mão, não tem drogas, não tem produtos químicos, não tem estimulantes, ou seja, não tem antidoping, às vezes os atletas perguntam-me se podem usar, não tem qualquer contraindicação e acima de tudo usa a luz para ativar células terminais. Isto é o mais importante para você entender. Células terminais são a nossa proteção imunitária, são um fator absolutamente fundamental para a saúde, para a elevação da nossa energia, não é transdérmico, ou seja, não passa pela pele, não é invasivo. Estes são os grandes conceitos que fazem desta tecnologia algo único e absolutamente extraordinário por ter sido patenteado. As pessoas acham que isto é uma coisa de ficção científica, mas é algo que é absolutamente extraordinário como funciona. E, portanto, toda a magia que está aqui tem que ver com a razão pela qual nós acreditamos, eu e Leonor Campos, que a razão pela qual nós temos que pensar nisto é que, à medida que a idade vai avançando, as nossas células terminais tendem a adormecer, ou seja, é um fenómeno natural, ninguém pode evitar isto, mas pode ser contornado. E isto é uma coisa que não sabia há muito pouco tempo, que é, nós achamos que era inevitável podermos adormecer as células terminais e não havia nada a fazer. Errado. Nós conseguimos ativar novamente as células terminais se lhe dermos um estímulo específico. Nós sabemos que isto é possível desde os anos 70 do século passado, através de um paper pioneiro de um senhor chamado Laurent Picard, que descobriu que havia um efeito direto de peptida de cobre com células terminais, mas não sabia como desenvolver, como aplicar na prática. David Schmidt foi a pessoa que conseguiu fazer isto, sem metodologia invasiva. Então, o que é que nós percebemos? Que a partir de mais ou menos 30 anos temos mais ou menos metade das células terminais ativas e quando chegamos aos 50, 60, praticamente 10% é a única coisa que resta de proteção imunitária das células terminais. Nós conseguimos, e isto é muito importante que vocês percebam, especialmente se és novo nesta tecnologia, que nós podemos reverter este efeito. Ou seja, é possível voltar a reacordar células terminais através deste fenómeno. Portanto, eu queria muito, se calhar aqui que a Leonor, até vou interromper aqui, antes de depois pedir até à Helena para dar mais um efeito daquilo que ela teve. Eu queria pedir à Leonor o que é que ela tem descoberto da importância das células terminais e porque é que ela sente que esta é uma tecnologia realmente muito impactante nas pessoas. Explica-nos mais ou menos, Leonor, o que é que tens descoberto contigo nos seus pacientes da importância das células terminais reativadas? Não sei se a Leonor está aqui connosco, eu vejo que ela está aqui. Desculpe. Estou aqui. Não há problema. Não tinha ligado o micro, peço Não há desculpa. problema. Antes de mais, como tu dizias e muito bem, não há qualquer composição química e isso para mim é uma preocupação constante. Eu não uso, nem em mim, nem nos meus pacientes, nem nos meus filhos, químicos. Isso para mim é o principal. A composição dos nanocristais passa apenas por aminoácidos, açúcares, sais minerais e água e oxigênio. Não sei se vocês sabiam. Então tem esta composição toda, mas absolutamente isenta de químicos. Eu escolho fazer esta mudança na minha vida e implementar isto na saúde dos meus filhos, dos meus pacientes e na minha, porque de facto noto diferença quando isso acontece, quando nós colocamos com a devida atenção e a frequência necessária em cada corpo, ela manifesta realmente diferença. O corpo manifesta a sua diferença, seja durante o dia, seja durante a noite. O que eu noto nos meus pacientes é que, de facto, vê-se uma melhoria bastante significativa da sua energia, melhoria do sono, melhoria da atenção, do foco, do seu sistema imunitário. Portanto, as pessoas cansam-se com menos frequência e também adoecem com menos frequência, e todo o sistema dos órgãos, da parte toda da parte circulatória, linfática, toda ela tem uma grande melhoria. E se isso acontecer, normalmente todo o corpo se restabelece e se reequilibra e há uma homeostase do nosso organismo. Logo, assim sendo, havendo homeostase, automaticamente até o nosso sistema emocional vai ficar equilibrado.
por consequência. Então, tendo todo o sistema equilibrado, todos nós andamos em perfeitas condições. Isso é o principal. Porque, como nós Excelente. sabemos Olha, no dia a dia, o stress vai nos levar sempre a situações que se manifestam no físico. E então tudo começa por sem aí, então dúvida. é sempre uma roda, não é? Aliás, tu concordas comigo que isto é um sistema, ou seja, incremental. Quem der a oportunidade de um órgão melhorar, acaba por melhorar todo o corpo de uma forma sinérgica, não é? Tu também praticas a medicina integrativa de uma forma muito coerente, enquanto Holística, a tua posição de osteopata portanto, e massagista, portanto, sabes que um órgão melhor ajuda que os outros órgãos todos fiquem melhores, verdade? sem dúvida nenhuma. Porque eles todos trabalham uns com os outros, portanto há um trabalho de equipa. Eu costumo dizer às vezes aos meus pacientes, a pessoa torce o pé, e tal, foi somente torce, não há problema nenhum. Não, o pé tem muitos ossinhos e tu torces um pé, um ossinho vai desequilibrar os outros ossinhos todos que estão à volta e quando nós vamos a ver já não consegue pôr o pé no chão. Sem Então, o dúvida. sistema, assim como o nome indica, é um sistema, são vários órgãos a trabalhar para nós e eles trabalham todos em conjunto e têm que estar todos na mesma sintonia. E quando existe um desequilíbrio, num deles, os outros tentam se adaptar e vai gerar aquele desequilíbrio que mais tarde vai se manifestar. Sem dúvida. Olha, deixa-me passar aqui à Helena Santos outra vez, porque eu gostava muito de a ouvir. Mais uma vez, os testemunhos são aquilo que nos faz acreditar e faz-nos perceber que estamos no caminho certo. Tudo o que nós falamos aqui, tu incentivaste, tem obviamente depois o corolário na vida das pessoas. Mais uma vez, eu quero hoje usar a Helena como caso, porque a Helena não tem só este caso de dormir melhor, é que o dormir e poder dormir mais profundamente teve um efeito brutal no caso da Helena. Verdade, Helena? Tu acabaste por ter depois, Sim. na parte das tuas dores, um efeito muito, muito importante quando começaste a dormir melhor. O corpo começou a dormir profundamente e começaste a notar o quê? Conta lá. Eu notei variadíssimas coisas, Rui. Pronto, o sono foi de facto fundamental. Eu estava a adorar ouvir a doutora Leonor Campos falar, porque eu própria tenho pessoas de medicina complementar na minha família, em que veem, eu não sou profissional de saúde, em que veem de facto o nosso corpo como um todo. Nós somos muito perfeitos, eu ouço isto há muito tempo. E quando tudo está em equilíbrio é quando tudo funciona bem. Isto para responder à tua pergunta, de facto, o meu impacto maior foi no sono, mas foi numa também, e mais, mas também nas minhas articulações dos joelhos. E vou explicar muito rapidamente porquê. Eu fiz ginástica de competição, desde muito nova, fiz ginástica rítmica de competição de alto nível, estive na seleção nacional. E os treinos na altura nem sequer eram, não havia uma preocupação muito grande em corpos que estavam em desenvolvimento. Obviamente que muito mais tarde as patologias todas começaram a aparecer. E eu, há cerca de 25 anos atrás, comecei de facto a ressentir-me dos meus joelhos, portanto eu na altura teria 35, sensivelmente, e fui à medicina convencional, ao ortopedista, a fazer exames. Bom, e o diagnóstico foi expectável, mas um bocado terrível, não é? Porque desde meniscos fraturados, cruzados anteriores, distendidos, bom, enfim, os meus joelhos. E o diagnóstico e a solução da medicina convencional foi operar. Ou seja, tira joelho, põe prótese. E eu recusei-me, eu disse, não, não quero, não vou ser operado aos 35 anos aos joelhos, e então decidi, através de um amigo meu, fui a um osteopata, homeopata, doutor Honório Canelas, e fui ter com ele com os meus exames e ele explicou-me que de facto a patologia estava lá, que ele não me ia tirar, mas que eu não tinha necessidade de ser operada naquela altura, aos 35, 40 anos, talvez muito mais tarde tivesse que ser, mas naquela altura não. Ensinou-me a desfazer o líquido que eu acumulava nos joelhos, receitou-me suplementação e eu fiz suplementação, obviamente natural, que fiz até, isto tudo para dizer que fiz até começar o X39, porque o X39 foi suficiente para me retirar estas dores que eu tinha nas articulações dos joelhos.
Portanto, neste momento já não faço a suplementação específica para os joelhos, por causa do X39. Yes. Olha, Leonor, eu não queria que entrássemos no caso da Helena, até porque aqui não se trata nem de consulta, nem estamos a falar de nenhum milagre, nem de um efeito que ninguém se consegue explicar, mas eu acho que o ideal seria até perguntar-te, da tua experiência, como é que a redução da inflamação, até porque eu quero aqui partilhar rapidamente quais são os efeitos globais que nós podemos esperar, porque quem não está tão por dentro, ou quem está aqui, apareceu aqui por convite, queria que explicar rapidamente, e depois a Leonor vai complementar este quadro, que aquilo quem aplica de forma regular, atenção, regular, regular significa que não é ocasional, não é um dia e de repente há um milagre de corrermos e saltarmos. Não é assim. Podemos reduzir rapidamente a dor, é verdade, mas o complemento no corpo a se elevar demora algum tempo, porque os sistemas são todos integrados. E por isso se chama medicina integrativa, porque é um corpo que se integra um no outro. Quando melhoramos uma parte, a outra melhora também. Então, estes são os 4 ou os 8 efeitos que nós podemos esperar. Aumento da força, a força é fundamental para o nosso equilíbrio também, especialmente em idades mais avançadas. Quem não tem força está sempre em queda, e a queda é o que leva depois ao declínio. Clareza mental é aquilo que muitos de nós sentimos, eu inclusive, muita clareza no pensamento, na, na memória, na percepção das coisas, na presença espiritual, que é fundamental para podermos reduzir a pressão do meio ambiente, da nossa própria vida, do colesterol, daquilo que é o efeito tóxico às vezes que temos do local de trabalho, de pessoas, etc, etc. Mas também muita melhoria de sono, que a Helena já falou, e depois toda a parte da resistência e das condições esquelético-musculares, e não vou estar implícita, e a melhoria da pele tem que ver com o nosso colagênio estrutural. Eu queria muito que, Leonor, tu explicasse um pouquinho como é que se pode explicar, como é que nós temos este apor grande e como é que a Helena, por exemplo, acabou por ter este efeito de poder, para além do sono, começar a melhorar tudo aquilo que são as suas estruturas de inflamação que depois levam à diminuição de dores, que é aquilo que muitos de nós sentimos e vemos os testemunhos que são centenas e milhares que já relatam exatamente isto. Leonor, não sei se podes liga só o teu microfone, por favor, que eu acho que tu desligaste Ora, o teu muito bem. microfone. Eu Muito também bem. não me vou estender nem alargar muito a falar sobre isto, mas só vos queria dizer que uma lacuna que eu vejo diariamente nos pacientes que tenho é duas coisas. Muitos deles vêm para mim como se fosse a última alternativa, porque já passaram por 1000, e muitos deles vêm com situações em que, olha, já não há nada a fazer. Nesta situação já não há nada a fazer. E eu tenho pena que muitas vezes não seja mencionado o que é que pode ser feito para melhorar a condição da articulação. Em vez de estarmos a acalmar a dor, porque depois é dar algo para a dor até fim da vida, estar sim a melhorar a condição daquela articulação. E isso é possível ser feito. Não é preciso fechar a porta. Não é preciso ser logo substituir uma articulação. É possível, sim, ativar as células estaminais, conseguirmos regenerar a articulação. Dentro da articulação, nós temos os meniscos, temos as nossas cartilagens. É possível haver regeneração. Já vi uma senhora também documentar aqui, já há algum tempo, uma regeneração de uma hérnia na coluna. Portanto, é possível haver regeneração celular, e quando nós temos essa possibilidade, nós podemos melhorar a condição no andar, nos movimentos, e conseguir andar um bocadinho para trás, digamos assim, na nossa condição de saúde e na nossa idade. Eu acho que isto é fundamental perceber, porque não podemos permitir que nos fechem a porta e não podemos desistir do nosso corpo. Ele pode ser ágil novamente, independentemente da idade de cada um. Ou seja, Não sei se tu dizes respondi é à que tua podemos pergunta, sabes que eu estou sempre a Não, respondeste divagar. perfeitamente. Aliás, tocaste no ponto que eu queria falar agora. É possível regenerar os órgãos. Ou seja, a regeneração não é nenhum milagre, nem é ficção científica. Nós podemos voltar atrás na idade dos nossos órgãos e das nossas células. É isso que estás a dizer, verdade? É isso. Eu gostava muito de partilhar convosco um novo testemunho meu próprio. Eu tive, como algumas pessoas, se calhar aqui já me conhecem, eu estive um bocadinho afastada da LifeWave durante um tempo. Entretanto, tive uma situação de saúde que me obrigou a voltar outra vez, porque eu tive uma série de tempo parada, mesmo por causas pessoais.
Mas depois tive aqui uma situação de saúde que eu vos vou dizer agora, que me, entre aspas, obrigou a dizer não, tenho que voltar, tenho que mostrar isto novamente, porque isto é importante. E então o que é que me aconteceu? Eu, em dezembro, eu comecei a ficar com umas picadas muito fortes no fígado, muito fortes mesmo, e em fevereiro eu tive de tomar uma medicação química, que é uma coisa que eu nunca faço, mas precisei mesmo. Portanto, era um antibiótico com um antiparasitário. As duas coisas juntas uh, era uma bomba muito grande para mim, que não estou habituada a tomar nada disso. O que é que acontece? As picadas ficaram muito fortes, de chorar mesmo. Eu não conseguia conduzir porque o fígado inchou. Eu fiquei com um abscesso hepático perto de uma cirrose. Eu que sou uma pessoa super saudável, fui 20 anos vegetariana, voltei a comer carne há pouco tempo, estava ali com uma situação no fígado que eu não era capaz de solucionar. Nessa altura eu não podia sentar, mesmo deitada doía-me, porque a inflamação estava realmente muito grande. E na altura não sabia o que é que haveria de fazer. Tentei desintoxicar o fígado, fazer várias coisas, eu nem chá podia beber, portanto fiz uma dieta de 2 semanas só de legumes, retirei toda a proteína da minha alimentação, de forma a regenerar o órgão. E às vezes acontece que nós temos as ferramentas e esquecemos-nos dela, não é? E eu, passado algum tempo, depois de desintoxicar o fígado e não ver resultados nenhuns, comecei a colocar X39 em cima do fígado e eu em 2 dias fiquei sem dor. Eram dores de chorar. Eu em 2 dias fiquei sem dor, no terceiro dia não pus. Até eu, que estou há 3 anos no Lifeway, quis ter a certeza, é mesmo do Incrível, Pets. E então no incrível. terceiro dia não pus e tive dores horríveis outra vez. Eu digo assim, é mesmo do Pets. E então, aí sim, 2 meses seguidos, o Pets sempre no fígado. O meu fígado não precisava de mais detox, precisava de sim de regeneração celular para sair do início daquela cirrose. 2 meses depois estou ótima, como tudo, nunca mais tive uma única picada e eu acho que isso me fortaleceu muito e claro que eu tenho imensos testemunhos antes disto, tenho sem dúvida, mas sentir na pele aquela condição que eu tinha e a partir desse momento eu ter saúde novamente, porque eu não queria ir ao médico, porque eu não podia tomar químicos, nem chá podia beber, e sentir que o meu fígado está a funcionar novamente sem qualquer problema, posso comer tudo, isso para mim foi uma bênção, porque eu tive medo. Confesso, eu tive medo. E estou ótima. E tu, como mãe e como profissional de saúde, sentires a falta do teu próprio controle deve ser uma coisa quase assustadora, porque eu conheço-te o suficiente para saber que tu tens uma convicção muito grande do que tu fazes e como mãe e como profissional veres o controle um bocadinho a escapar dos dedos deve ser desesperante. Imagino eu, passaste aí momentos muito apertados e vês que o resultado estava numa tecnologia que tu É conhecias, verdade. que às vezes não damos a oportunidade de funcionar de forma regular, deve ter sido absolutamente um alívio para ti. Eu tenho imensas ferramentas e eu ajudo tudo e todos e toda a gente me liga a todo momento e eu tenho sempre qualquer coisa para dar a alguém. E saber que nada dessas ferramentas estavam a funcionar comigo foi um bocadinho desesperante, para ser sincera. Foi um bocadinho. E de facto, ver que em 2 dias a solução estava ali e que eu não tinha feito mais cedo, porque eu experimentei outro patch, que normalmente é mais recomendado para o fígado e não tinha reação nenhuma, e não me lembrei do X39, que é fundamental, e realmente o órgão precisava de regeneração celular. Sem dúvida. Olha, deixa-me partilhar contigo aqui um quadro, antes de depois passar aqui também à Helena outra vez, que eu queria ouvir mais uma coisa dela, porque as coisas, quando nós damos a oportunidade de evolução, elas têm realmente um processo inacreditável. Eu queria só dizer a todos que estão aqui a ver hoje, ou estão para ver a gravação, que é um processo. Isto é muito importante eu explicar aqui hoje, que isto não é nenhum milagre, não é uma cura milagrosa, não é algo que vem das estrelas, tem que ver com um processo de regeneração diário, permanente. Cada vez que nós regeneramos um pouquinho mais o órgão, ele alivia outra dor e outra patologia e faz com que o nosso equilíbrio volte outra vez a ter a possibilidade de realmente se estabilizar. O que temos é que ter a crença, e também tem que ver com crença, de podermos dar a oportunidade ao corpo de se regenerar com células terminais. Diz-se, e nós temos aqui a prova na nossa comunidade,
que nós devemos dar pelo menos 3 a 6 meses de oportunidade ao corpo de se regenerar, especialmente para alguns de nós que andaram em anos de desequilíbrio. Desequilíbrio pode ter que ver com falta de exercício, falta de beber boa água, falta de descanso, falta de boa nutrição, falta de boas pessoas à volta, que há pessoas que não percebem que a energia tóxica dos outros nos condiciona, e aquilo que o PETS faz é reverter a condição se lhe dermos a oportunidade. Então, o que nós temos aqui é uma jornada. Nós começamos sempre por regenerar aquilo que são a nossa condição genética. Os genes não se reprogramam, mas voltam a ter alguma clareza de expressão, vamos chamar-lhe assim. O equilíbrio cerebral é fundamental para aquilo que é a nossa expressão até de sistema nervoso. Portanto, os hemisférios esquerdo e direito tendem ao equilíbrio entre 4 a 6 meses, com a tecnologia eu estou a dizer em média, porque há pessoas que têm efeitos muito mais rápidos e há pessoas que têm efeitos um pouquinho mais demorados. Acontece, dependendo do vosso historial clínico, e também da vossa condição de patologias, porque há pessoas que se calhar têm alguma condição de saúde que é mais desequilibrante. Portanto, pode variar o resultado de pessoa para pessoa, mas o efeito está lá sempre. O mais importante é a partir dos 3 meses, que é o aumento de colagênio integral no corpo. O colagênio não é só pele bonita, é tecidos, é parte conjuntiva, é tudo aquilo que é a parte de locomoção. São o nosso sistema de vasos sanguíneos, e depois 6 meses para a frente é a reversão da atividade cardiovascular, que é fundamental. Mas há uma coisa que eu vos quero dizer que me surpreendeu muito também aqui na Helena, e isso eu queria que ela contasse em voz própria, porque a Helena teve um resultado que não estava à espera, verdade, Helena? Eu acho que ela está aqui também. Tu tiveste aqui sim. Uma coisa que tu tens há muito tempo e que te surpreendeu passado poucas semanas, porque não estavas à espera deste resultado. Conta-me lá o que aconteceu. Não estava à espera deste resultado. Eu sou fumadora, eu fumo desde os 15 anos, portanto fumo há 45 anos, e o que é facto é que ao fim de 2 meses, sem esforço nenhum da minha parte, digamos assim, eu tenho menos vontade de fumar. Não deixei de fumar ainda, mas já não sinto, fumo menos do que eu fumava, mas já não sinto tanta vontade de fumar. Portanto, durmo, qualquer dia não fumo mesmo, portanto, é espetacular, não é? Mas deste eu não estava mesmo à espera de deixar de fumar. São 45 anos a fumar, e o que é facto é que já não me apetece tanto como antes. Esse eu não estava à E foi uma espera. coisa que tu me contaste que foi uma coisa sem esforços. O mais surpreendente é que tu não esforçaste. O corpo parece que rejeitou essa prática para te voltar a dar equilíbrio. Sim, não forcei nada, nem nunca tinha pensado deixar de fumar. Há pessoas que no processo de fumarem pensam, vou deixar, vou esforçar, pronto. Eu nem nunca tinha pensado nisso, não é? E aconteceu de uma forma natural, que é isso que se pretende, não é? Ou está a acontecer. Pelo menos a vontade que eu tenho não é tanta, vamos ver se assim continuará, eu estou em crer que sim, e até chegar à altura de não fumar mesmo, mas não estou a forçar. Olha, eu acho que ainda vais ter muita coisa para nos contar aqui para a frente, porque estás a usar diariamente. E acima de tudo estás a partilhar com outras pessoas, porque nós sabemos que quando temos um resultado em nós, queremos partilhar com os outros. Diz-me só para terminar, para te libertar, para depois passar aqui à Leonor, o que é que tu estás a sentir nesta comunidade que nós criamos, não só em Portugal como no mundo, de pessoas com mais energia, com mais saúde, com mais vontade de ajudar os outros, onde tu também fazes parte? O que é que estás a sentir? Tens 2 meses mais ou menos de partilha connosco. O que é que estás a sentir também do efeito da comunidade e deste pilar que nós construímos, e de pessoas mais energéticas e com mais vontade de ajudar os outros? Okay? Dá-me só rapidamente a tua impressão, porque eu acho que uma parte importante também é estarmos inseridos nesta comunidade. Obviamente que sim, e esta comunidade, aquilo que eu tenho visto é espetacular. Nós estamos sempre em partilha de conhecimentos, de testemunhos. Alguma dúvida que nós tenhamos, há sempre alguém que nos pode ajudar e responder às nossas dúvidas e às nossas questões, e realmente a energia, nota-se a diferença, não é? Porque quando nós estamos de bem com a vida e nos sentimos bem, isso transmite-se na nossa energia e na nossa forma de estar. E obviamente, quando é em grupo,
o efeito é muito, muito, muito maior, não é? Tu, Rui, estás aí? Acho que vais Eu não impactar sei. muita gente mesmo. Estou a ouvir, Ah, estou a ouvir. Estás-me a estavas ouvir? Oh, com Rui, Consegues-me ouvir? eu gostaria só de apontar aqui uma situação por causa da Helena, Claro. que eu acho importante, por causa dos vícios, o vício do tabaco, ou seja, do que for, é um apoio que nós temos. Às vezes, pode não ser a situação da Helena, mas em muitas pessoas que eu conheço é um apoio emocional que nós às vezes temos em situações em que nós estamos mais estressados, mais ansiosos. E o facto é que o X39, como nos equilibra também a parte emocional, deixamos de sentir tanta vontade Uhum. de ter esse apoio. É como se não é preciso, estou bem, não estou tão ansioso, não estou tão nervoso, sinto-me bem, se calhar já não preciso de um cigarro, agora fumo mais daqui nada. E eu já vi isso acontecer em algumas pessoas, não sei se é o teu caso, Helena. Ahm, não sei dizer, Leonor, não sei mesmo dizer. Sei que, obviamente, o tabaco é uma dependência física, não é? Mas também emocional, e eu percebo isso. E basta uma pessoa, eu vejo por mim, não é? Há alturas em que eu tinha mais problemas ou algumas questões, era capaz de fumar mais. Sim, mas depois, mas há uma parte que é física, não é? Que é a Claro. nicotina, que é viciante. Um, e, portanto, eu nem sequer pensei em deixar de fumar, portanto, eu acho que é um bocado um equilíbrio, lá está. É um equilíbrio e que nós começamos a sentir depois ao fim do uso, da continuação de uso, porque o X39 também nos dá isso, não é? Como falávamos há bocadinho, portanto, é o nosso corpo a entrar em equilíbrio. E, e o tabaco não faz parte do equilíbrio do nosso corpo, não é? E, portanto, provavelmente poderá ser por aí, não sei, estou a especular, mas poderá ser por aí. O que é facto é que está a acontecer e felizmente que está a acontecer. Incrível. Muito bom. Olha, eu queria só terminar também, agradecendo, obviamente, aqui também à Leonor, mas queria fazer mais uma oportunidade à Leonor e libertando aqui a Helena, que é exatamente a forma como nós devemos usar. Porquê? Porque a forma como nós usamos também depende um bocadinho da nossa atividade, ou seja, nós devemos usar isto durante 12 horas, o PETS que eu falei, e que já agora quero fazer aqui um apelo, se estás aqui pela primeira vez nesta gravação ao vivo, ou se recebeste este link, pede à pessoa que te convidou para te partilhar a forma como tu podes usar. Nós temos aqui embalagens, já vou mostrar na minha mão, embalagens desta tecnologia que vem através do digital. Ninguém pode comprar isto nem na farmácia, nem numa clínica. Nós temos uma partilha, temos um sistema de partilha. E é um sistema que adotou e respeito muito isso. Podia ter adotado outro sistema qualquer de vender em farmácia para farmácias, mas eles entenderam que a melhor forma são pessoas como a Helena, como a Leonor, que têm casos impactantes e que nos podem fornecer a maneira como nós vamos fazer a aquisição através da própria empresa. Portanto, pede à pessoa que te convidou para te mostrar como podes fazer e experimenta pelo menos 3 meses. Eu não te vou dizer que vais ter um milagre enfim, de ficar sem energia ou de vida, depende de cada corpo. Se as pessoas tiveram resultados em poucas horas, as pessoas tiveram resultados em alguns meses, depende. Mas a biologia humana é igual. Só vai depender de como é que tu podes ser mais ou menos permeável a este efeito de regeneração. Nós usamos durante 12 horas, durante o tempo que estamos acordados, e depois do nosso descanso, nós retiramos ou não usamos para poder descansar, reparar e rejuvenescer o corpo, num processo natural. É como se fosse uma fotossíntese humana que nós nos permitimos ter. É como se fosse um extra, um painel fotovoltaico que nós colocamos no corpo para nos regenerar, como se fosse o nosso próprio sol. Está bem? Eu quero-vos explicar que estas palavras simples não tiram a complexidade da investigação durante mais de 20 anos para chegar aqui. Parece muito simples, quase desarmante. A verdade é que é poderosíssimo. Poderosíssimo que estamos aqui a falar. Portanto, todo este mecanismo implica, inclusive podes pesquisar mais neste site chamado thisisinfo.pt, tens muita informação lá, convido a ver também, porque eu nada substitui alguma informação que tu queiras ter, embora não seja médico nem cientista, mas eu acredito que mais informação nos pode também ajudar. Eu queria só interromper aqui o meu ecrã só para perguntar uma última opinião à Leonor. Já agora quero-vos mostrar aqui na minha mão, acho que conseguem ver aqui o próprio patch. Aliás, vou-vos mostrar aqui na minha mão, que é importante vocês verem. Aqui a tecnologia é fácil de perceber, está aqui na minha mão, círculo redondo,
não tem nada que enganar, é muito simples como nós aplicamos, retiramos aqui a proteção, colocamos no corpo e está feito. A razão pela qual tem tido um sucesso incrível pelo mundo inteiro onde está presente é porque é hiper, mega simples. Não é preciso vocês aprenderem nada, não é preciso terem apoio do médico. É óbvio que importa ter um conselho de um profissional de saúde se for possível, mas é tão simples como tirar a proteção, colocar no corpo e ir à nossa vidinha. Colocar de manhã, lavamos os dentes, colocamos, tiramos à noite quando lavamos os dentes outra vez, está tudo bem. E nós fazemos esta vida e o corpo regenera-se com o sinal de luz que nós próprios conseguimos produzir através deste pequeno chip de vitalidade e de luz, que é um milagre do ponto de vista da patente, mas que é real na forma como nos regenera. Eu queria, antes de terminar, e dar aqui um último conselho, pedir só a Leonor para nos dar umas últimas palavras como profissional de saúde, para que ninguém perca a oportunidade, porque aqui não se vende nada a ninguém, mas eu queria só que vocês tivessem a oportunidade de sentir o que eu sinto, o que a Helena sente, aquilo que a Leonor sente, e eu queria pedir só a Leonor rapidamente aqui uma última palavra, só para que as pessoas percebam que têm que tomar ação sobre isto. Verdade, Leonor? Uma situação que me acontece com muita frequência é de facto ter pessoas a partir dos 50, 60 anos com alguma dificuldade motora. Então, às vezes nós pensamos, bolas, trabalhamos uma vida inteira, a maior parte da nossa vida, para depois, quando estamos quase na idade da reforma, não termos mobilidade e qualidade de vida para usufruirmos da vida livremente e viajarmos e fazermos o que quisermos. E chegar àquela altura da vida, já está livre do trabalho e não poder executar tarefas diárias normais, quanto mais fazer coisas que deveríamos ter feito mais cedo, é um bocadinho triste. Então, eu penso que quanto mais cedo cuidarmos de nós e da nossa saúde, mais atentos estivermos ao nosso próprio corpo, à forma como ele se comporta mediante certas situações, como é que está a nossa mobilidade, como é que está a nossa digestão, como é que está a nossa circulação. Sistemas básicos do nosso corpo têm que estar a trabalhar sempre em bom. É verdade, porque se não falha aqui um bocadinho, falha ali outro bocadinho, e depois está o organismo todo comprometido. E nós não podemos deixar que isso aconteça. Então é plena consciência e total consciência a todo momento. O que é que não está a funcionar? Ajudar logo isso ali. Agora, é como ter um carro. Se há uma peça que está a fazer um bocadinho de barulho, é melhor acertar logo, porque daqui a nada já são cinco. E no corpo Claro. funciona exatamente da mesma forma. Não é preciso ir reajustando peças, mas é bom estar atento a toda a hora, a todo momento, a ver se tudo está a funcionar em perfeitas condições. Se nós tivermos essa plena atenção, tudo vai correr bem. Sem dúvida, minha querida. Muito obrigado. Eu espero que vocês tenham entendido a mensagem de um profissional de saúde, a mensagem de alguém que foi impactado para sempre de uma vida que nunca mais vai ser a mesma. Eu queria só terminar dizendo que vocês todos podem informar-se. Eu não sou nem mais sortudo ou mais afortunado de qualquer um de vocês, apenas se calhar leio mais do que a média, interesso mais do que a média, acompanho mais pessoas do que a média. E hoje eu queria só referir aqui um livro que eu penso que estão aqui a ver, chamado Boa Energia. É um livro de uma senhora chamada Casey Means e, curiosamente, não combinando esta parte com o Leonor, fala sobre biomarcadores. Curiosamente, fala sobre boa energia e biomarcadores, que é aqueles sinais dos tais partes motoras que nós temos no corpo que nós temos que ter atenção. Não é preciso ser médico nem farmacêutico para entender isto. Isto deve ser absolutamente fundamental para nós entendermos que a nossa saúde depende do nível é como o nível do óleo, o nível da água, o barulho do motor, aquelas coisinhas que, isto não está bem, tenho que agir, não posso adiar, não posso acomodar, é como aquela dor que nos incomoda e nós ok, deixa lá a dor, um dia eu resolvo. Não resolves, tu vais adaptar a tua vida àquela dor e nunca mais vais recuperar o teu estado de plena saúde. E a plena saúde é um direito que não é apenas constitucional, deve ser vital, porque quem é mãe, quem é pai, ou quem é colaborador, ou quem é empresário, tem que estar no seu plano. Portanto, eu não quero impor o meu conhecimento a ninguém, mas a verdade é que este livro mudou muito a forma como eu vejo a ligação entre metabolismo e saúde. Não se esqueçam que o metabolismo é a forma como nós processamos a nossa energia. O que nós consumimos enquanto alimento é metabolizado nas células. E o que este PETS faz, curiosamente, é uma curiosidade, eu marco os livros neste momento com o PETS. Não sei se conseguem ver aqui, eu estou a ver aqui em baixo, não sei se baixo está um patch que vai marcando as páginas que eu vou lendo. É inacreditável como é que isto mudou a minha percepção de vida. Então, quando vocês quiserem saber mais
falem com um profissional de saúde, falem com alguém que tenha resultados. Nunca se deixem enganar por alguém que não tem resultados, a dizer, eu não senti nada, eu não sei de nada, se calhar usou um dia, não usou mais. Olham para pessoas como a Helena que teve o cuidado de dizer, eu quero saber se isto realmente é eficaz. E a vida dela mudou completamente. Portanto, eu quero dizer que quando vocês entendem de energia e de metabolismo e de equilíbrio, vocês têm o domínio no corpo e percebem como é que vocês funcionam também. Porque a nossa vida também é consciência. A Leonor falou aqui de uma coisa muito importante: consciência. Ninguém pode sair de hoje desta gravação, desta live, sem ter a plena noção que tem hoje consciência de que a forma como tu aplicas este patch ou algo que te pode regenerar em ti mesmo pode mudar a tua vida e toda a gente à tua volta. Portanto, hoje tu abriste a tua consciência para a importância de agir. Se não agires, é só a tua responsabilidade, não podes dizer que não sabias. Portanto, nós temos na mão uma tecnologia que muda literalmente vidas, patch a patch, pessoa a pessoa. Eu quero só convidar-te. Não sei se és convidado, mas se eventualmente não entendes que este patch, muito que ouviste aqui, naquilo que é a prática de muitos anos de profissional de saúde da Leonor, nunca entregaria a sua energia a uma coisa que não tivesse uma solidez científica muito forte, e no caso dela, aplicada na sua própria saúde, dá a oportunidade, pelo menos, da pessoa que te convidou para veres, dizer assim: deixa-me experimentar. Sabes porquê? Não é para mim. Eu estou bem, tenho família, tenho estrutura, tenho equilíbrio, mas é para a tua vida. Se calhar uma vida resgatada pode mudar milhões de outras vidas e é aquilo que eu sinceramente acredito, está bem? Então, em nome da Leonor, que é quem agradeço desde já todo o tempo, toda a energia, todo o esforço e todo o conhecimento também aplicado, à Helena, que também teve aqui hoje, penso eu, uma grande prova, porque se entregou, se expôs, e não é fácil expor-nos, mas é por uma questão de responsabilidade social. Se a Leonor tocar, nem que seja numa vida, essa vida pode estar transformada. Se a Leonor dizer assim, ainda bem que eu ajudei aquela pessoa, ela hoje já dorme mais feliz, apesar de estar um pouquinho, mais 60 minutos mais cansada, em vez de estar a fazer as suas coisas normais, está aqui a dedicar-se aos outros. Eu acho que isso é generosidade pura, da energia que nós também queremos cultivar, não só em Portugal, como no mundo inteiro. Portanto, estás aqui a ver hoje, parabéns por estás aqui. Queria dizer, acima de tudo, que nós estamos numa missão, está bem? Eu sou literalmente o missionário, porque quero ajudar muitas pessoas. Passou a ser uma missão da minha vida poder partilhar com todos. Há uns que vão compreender, outros não, e está tudo bem na mesma. Mas é impressionante como é que novas coisas nos podem fazer tanta diferença na vida e, portanto, queria muito agradecer o vosso tempo. Tivemos 60 minutos de enorme qualidade. Espero que tenham feito efeito na tua vida e nas pessoas à volta. E, acima de tudo, toma uma decisão hoje. O que é que queres na tua vida? Mais equilíbrio, mais energia, mais amor, mais presença, mais viagem, mais equilíbrio do ponto de vista total, físico, mental, emocional, relacional, espiritual, financeiro, porque não? Quer acima de tudo que tu pegas nesta informação, que a revejas se for oportuno e que peça à pessoa que te convidou, mostra mais, porque eu prometo, quem entrar nesta comunidade e nesta energia pode realmente mudar a sua vida e toda a gente à sua volta, e é isso que eu desejo para ti, porque também me aconteceu a mim, está bem? Um abraço, um beijinho grande e vemos muito em breve no próximo evento, tenho a certeza. Se eu estiver presente, vem ter comigo, com a Leonora, com a Helena, temos todo o gosto em te conhecer, está bem? Abraço e vemos muito em breve. Tchau, tchau, beijinhos.